Oi pessoal, estou com mais um vídeo de receita aqui pro canal e dessa vez eu fiz um enroladinho recheado de presunto, queijo e linguiça. Tá bem temperadinho, bem saboroso, então fique aí no vídeo que eu vou ensinar passo a passo. Para essa receita vamos precisar para massa 600 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de chá rasa de sal, um pacotinho de fermento seco para pães, aproximadamente 250 ml de água até tal ponto da massa, e para o recheio 4 gomos de linguiça fresca, 200 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, mussarela, orégano, salsinha, cebolinha a gosto. E os ingredientes vou deixar na descrição desse vídeo. Então vamos começar pela massa. Aqui eu coloquei numa vasilha 600 gramas de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo própria para pães, que é própria para pão e pizza, tem aqui no Japão. Mas pode ser a farinha tradicional mesmo, a farinha comum. Agora aqui eu fiz um furinho aqui no meio. Vamos acrescentar 2 ovos inteiros, 2 colheres cheias de açúcar, 2 colheres de sopa, né, de açúcar. Aqui eu tenho 2 colheres de manteiga, colheres bem cheias de manteiga. Aqui eu vou usar um sachêzinho de fermento biológico seco para pães, que é o suficiente para receitas de 500 a 1 kg de farinha de trigo. Como a gente vai usar 600 gramas de farinha de trigo, então essa marca que eu tô usando aqui vai estar certinho a proporção de farinha e fermento. Já no Brasil tem sachêzinhos de 10 gramas, mas acredito que receitas que vai até 1 kg de farinha de trigo já é o suficiente. Mas depois vocês dão uma olhadinha, verifica aí pra mim. Às vezes, dependendo da marca, muda a eficácia aí do fermento. Então coloquem nos comentários para ver se eu tô certa disso, se é um sachêzinho mesmo para 1 kg de farinha. A gente mistura só para dissolver um pouquinho. Ainda falta colocar água, né? Que aproximadamente uns 220 ml. A gente vai colocar água mexendo para ver até dar o ponto, né? A gente deu uma mexidinha aqui. Vou acrescentar uns 100 ml de água. 100 ml de água, tá misturadinho aqui no centro. A minha água eu deixei levemente morninha, porque aqui no Japão tá fazendo bastante frio. Então, para ajudar a ativar o fermento, né? Então, eu deixei um pouquinho morninha a água, porque aqui no Japão está fazendo muito frio. Agora, vamos adicionar 2 colherzinhas de chá de sal. Mistura bem. Vamos agregar todos os ingredientes. E misturando. E aos poucos acrescentando o restante da água. A gente vai colocando a água até dar o ponto que a gente desejar. A gente vai sovando e acrescentando a água, né? Até dar o ponto. Olha, gente, fui acrescentando a água e deu uma misturada assim, mais ou menos. Agora eu coloquei na bancada, coloquei um pouco de farinha aqui. E agora vamos sovar até ficar uma massa mais lisa e mais bonita. Então, vamos lá, mão na massa. Depois eu volto aqui para vocês verem. Sovei a massa mais ou menos uns 15 minutos, até ela ficar mais lisinha. Coloquei dentro dessa vasilha, polvilhei um pouquinho de farinha, né? Agora vamos esperar ela crescer, dobrar de tamanho. Dependendo aí da região que você estiver, né? A temperatura de onde você estiver, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer. Umas meia hora mais ou menos, dependendo aí da temperatura da sua região, ela vai crescer mais rápido, né? Mas aqui, como tá fazendo frio, eu acho que eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas até ela dobrar um pouquinho de tamanho. Tampar com plástico filme para ela não secar.
a massa, porque eu vou ligar o ar quente aqui. Talvez ela possa secar a massa, então eu vou tampar com plástico filme pra não acontecer isso. Vamos aguardar umas meia horinha até ela dobrar de tamanho. Bom, gente, agora no recheio a gente vai fazer o seguinte. Separei aqui uns 4 gomos de linguiça. Eu vou tirar a pele. Olha, vou tirar a pele, ó. E essa parte de dentro da linguiça, né? A gente vai pôr na frigideira. A linguiça tá assim, ó, na frigideira. Então vamos fritar. Vamos fritar ela e desfazer o formato aqui. Deixar ela tipo uma carne moída de linguiça. O cheiro tá muito bom, hein? Essa linguiça, ela é com bacon, então vai deixar um sabor mais especial no nosso recheio. Enquanto esfria ali a linguiça, a gente vai cortar então 200 gramas de presunto, deixar ele fatiadinho, pedacinhos pequenos. Faz a mesma coisa com queijo, ok? Vou cortar aqui e depois eu mostro pra vocês. Bom, já picamos aqui o presunto, aqui tem 200 gramas de presunto. Agora eu vou colocar 300 gramas de mussarela. Esse aqui tem 70% a menos de colesterol. Aqui. E agora eu vou acrescentar aquela linguiça. Vamos mexer. Agora a gente acrescenta um pouquinho de orégano. Orégano a gosto, né? Tem gente que não gosta, então não precisa pôr. Também um pouco de cheiro verde. Salsinha, cebolinha, se tiver aí. Quem gostar, acrescenta também. Vou misturar. E o recheio tá pronto. Linguiça, queijo e presunto. Bem temperadinho aqui, bem gostosinho. Pode pôr tomate também picadinho, mas eu não gosto muito porque solta água, né? Então eu prefiro não pôr. Mas tem gente que gosta, então coloque. Ok, vamos lá ver a massa então, se ela cresceu. Vamos ver a massa então. Olha como ela cresceu. Dobrou de tamanho. Triplicou de tamanho, na verdade. Agora eu vou colocar ela aqui na bancada. E a gente vai esticar e começar a rechear. Pôr um pouco de farinha aqui na bancada. Eu vou tirar a massa. Olha, tá bem grande. Cresceu bastante. Agora eu vou cortar ela na metade. Vamos rechear em 2 partes. Que ela tá bem grande, né? Pra gente esticar ela bem certinho, tá? Agora vamos esticar a massa. Vou esticar aqui, depois eu volto com vocês. Abrimos metade da nossa massa, ficou com essa espessura mais ou menos. Com essa espessura. Ok, abrimos ela toda e agora a gente vai rechear. Vamos colocar aqui o nosso recheinho esperto, bem temperadinho. Vamos colocar assim, carreirinha. Quem quiser e quem tiver, né? É que eu não tenho hoje aqui. Extrato de tomate. Dá uma passada assim na massa, né?
extrato de tomate também fica bom. É que hoje eu não tenho, então meu vai sem. Mas se você tiver e quiser passar extrato de tomate assim, antes de pôr o recheio aqui na massa, você passa e fica ainda mais saboroso. Vamos aqui colocando. Nossa, tem bastante recheio, hein, gente? Vamos caprichar aqui no recheio. Aqui na pontinha a gente passa um pouquinho de água para grudar certinho na hora de fechar a massa, né? Espalhadinho. Faz uma dobrinha aqui. A gente começa a enrolar. Ajeitando os recheios. Ajeitadinho o recheio. Vamos fechando. Aqui a pontinha a gente dá uma fechadinha aqui para não escapar o recheio. Aqui a gente gira. Aqui. Assim ficou o nosso pãozinho. A gente dá uma esticadinha assim, tá bonitona. Agora a gente começa a cortar com os 3 dedos. Os 3 dedos, mais ou menos. Feito isso, vamos colocar numa forma rasa, né? Colocar numa forma rasinha. Fica assim, mais ou menos, ó. Bem recheadinho. A gente vai colocando aqui na forma com uma distância, assim, uma da outra, porque ela vai crescer. Aqui no papel manteiga. Agora a gente vai tampar, esperar crescer mais um pouquinho essa massa. Depois a gente volta aqui para mostrar para vocês. Agora vamos fazer a mesma coisa com outro pedaço da massa. A gente rendeu uns 19 pãezinhos, rende bastante. Ó, essa é o que a gente fez primeiro, ela cresceu um pouquinho. E esse é o que a gente fez agora, ela ainda tá um pouquinho murchinha, mas a gente vai esperar então ela crescer um pouquinho a massa, para depois a gente continuar aqui e colocar ela pro forno, tá? Então vamos esperar mais um pouquinho, depois eu mostro aqui pra vocês. Olha como eles cresceram bonito. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez e esse é o segundo. Vamos começar com esse. Agora a gente vai dar continuidade, né? Vamos separar aqui, ó. Separei uma gema e a gente vai passar, pincelar a gema aqui em cima. Mas eu gosto de colocar na gema um pouquinho de leite. Porque eu acho que assim o pão não fica um dourado tão escuro, né? Acho que fica com um douradinho mais clarinho. Mas isso aqui é opcional. Se preferir um dourado mais escuro, aí vocês passam a gema pura. Ok? Vou passar aqui então em cima dos pãezinhos. Eu acho que fica mais bonito, né? Mas isso aí é opcional. Vou passar aqui em tudo. Para finalizar, a gente coloca orégano, para dar um charminho e um saborzinho a mais. Agora vamos pincelar gemas nesse daqui também. Enquanto isso, vamos colocar esse no forno. O forno tá pré-aquecido a 180 graus e vai ficar mais ou menos uns 25 a 30 minutos, dependendo do seu forno,
Então vamos colocar essa primeira bandeja no forno e até lá talvez cresça um pouco mais aquela segunda bandeja. Pessoal, acabou de sair do forno. Ficou 25 minutos no forno. Vamos ver se assou certinho agora. Enquanto isso, ó, olha o tamanho que cresceu o outro. Esse aqui eu vou colocar agora no forno. Vou cortar com faca, né? Porque tá quente, quente. Vou de sair do forno, vou abrir aqui um pra vocês verem, ó. Até o gato tá chorando, ó. Até o gato tá querendo comer pãozinho. Bem fofinho, tá bem quente. Ó. Isso é uma fumacinha, gente. Tá bem macio. E essa foi a receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar por dentro, porque sempre a gente está postando coisas legais aqui do Japão e receitinhas também. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, familiares, porque eles vão adorar essa receitinha desse pãozinho recheado. É uma delícia, gente. Então até mais, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!